Olá, o programa Turismo na Base da Amizade está no ar e hoje diretamente do Centro Histórico de Salvador, um dos principais cartões postais da cidade. O que não vai faltar é história, música, encanto e muito mais. Então vem comigo! Vir a Salvador e não conhecer um dos seus principais pontos turísticos é quase impossível. O Centro Histórico recebe diariamente milhares de turistas e respira cultura e tradição. Mas antes de mostrarmos as belezas desse lugar, vamos voltar lá em 1549 para entendermos melhor sobre a sua história. Tomé de Souza chegou ao Brasil com ordens do rei de Portugal para fundar uma cidade-fortaleza na Baía de Todos os Santos. Nascia assim São Salvador, a sede do governo português no Novo Mundo, que também foi um dos principais mercados de escravos do continente sul-americano. Hoje, muitos anos depois, ainda guarda muito da cidade que existiu no século XVII e no século XVIII. E a gente começa esse nosso passeio ainda na parte baixa da cidade, mais precisamente no Mercado Modelo. Instalado na antiga alfândega do Porto de Salvador, no bairro do Comércio, o mercado está rodeado de elementos históricos, possuindo diversas lojas com artesanato local, restaurantes de comidas típicas e, olha, uma varanda curva que oferece aos visitantes uma vista encantadora da Baía de Todos os Santos. O Mercado Modelo é um ponto especial dentro da cidade de Salvador. Isso aqui é mágico. É o maior centro de artesanato da Bahia, dos maiores do Nordeste do Brasil. Esse é um ponto importante da cidade de Salvador. Além das lojas que vendem artesanato, rendas, aqui no Mercado Modelo nós temos restaurantes, tem 2 restaurantes grandes, famosos, e tem os barzinhos que as pessoas vêm para tomar uma batida de limão, uma caipirinha, comer uma agulha, um peixe frito, um camarão frito. E o lugar é tão incrível que, claro, os turistas fazem questão de visitar ao conhecer Salvador. Eu acho que a Bahia já é mágica por si só. E vir a Salvador e não conhecer o Mercado Modelo é que nem ir a Roma e não ver o Papa, né? Então o Mercado Modelo é massa, a gente consegue ver todo o artesanato que é produzido aqui na região. A gente também já deu uma volta, aliás, viemos da Cidade Alta para a Cidade Baixa pelo elevador Lacerda e também estivemos no Pelourinho, que é muito, muito, muito bacana. Salvador merece ser visitada porque é uma cidade muito, muito mágica. As pessoas são muito cativantes, recebem muito bem e a comida daqui é maravilhosa. Venham curtir Salvador porque vale a pena. Aqui é onde tudo começou e onde você pode ser muito feliz. Salvador é muito legal. E de vez em quando a gente recebe também algumas pessoas muito simpáticas de Aracaju que vêm fazer um sambinha aqui no Mercado Modelo. Fechou o Mercado Modelo. Larissa é uma tocadora de samba de primeira linha, sergipano. Vocês estão perdendo, hein? Nós vamos sequestrar ela para cá. Saindo do Mercado Modelo, a gente encontra a Casa das Histórias de Salvador. O prédio, que estava em ruínas, está sendo recuperado e vai contemplar o Arquivo Público Municipal, que se tornará o maior das Américas. Ao lado, outro prédio também foi totalmente recuperado, o famoso Casarão dos Azulejos Azuis, que hoje dá vida à Cidade da Música da Bahia. O local era a antiga casa do Visconde de Cairu, que dá nome à praça em frente ao novo museu da cidade, inaugurado no mês de setembro.
E olha, eu tive a honra de conhecer o espaço em primeira mão. O museu conta com 750 horas de conteúdo audiovisual e dispõe de informações sobre a história da música e dos artistas baianos. Para consumir o conteúdo, basta estar com o celular em mãos, ler o QR Code e seguir as instruções para aproveitar. A Casa da Música também proporciona aos visitantes momentos de intimidade e interatividade virtual com alguns artistas, que tem o objetivo de mostrar as origens de cada um deles e a relação com as comunidades onde nasceram. Outra coisa muito legal é que ele também conta com um espaço onde foi criado um estúdio para que novos talentos possam gravar seus produtos e ingressar no mercado musical. Saindo da cidade da música da Bahia e atravessando a Praça do Comércio, fica o icônico e imponente elevador Lacerda. Considerado o primeiro elevador urbano do mundo, foi inaugurado em 1872 com o objetivo de fazer a rápida ligação entre a Cidade Baixa e a Praça Tomé de Souza na parte alta da cidade. Com 73 metros de altura, o elevador faz a viagem em cerca de 20 segundos ao custo de 15 centavos. É a maneira mais rápida e prática de transitar entre as duas partes da cidade. Ao desembarcar na Cidade Alta de Salvador, temos uma das mais belas vistas da cidade. O mirante ao lado do elevador Lacerda revela toda a beleza da Baía de Todos os Santos. Sabe aquela vista de cartão postal de Salvador que a gente não pode deixar de ter? Pois é, e o pôr do sol é incrível. Além disso, você pode ter a oportunidade de saborear um delicioso sorvete na sorveteria A Cubana, a mais antiga da Bahia. E com apenas 400 metros e porta de entrada para o centro de Salvador, encontramos a Rua Chile, a primeira rua do Brasil. O local tem em seu entorno alguns dos principais cartões postais, além de importantes hotéis como o Fazano e o Fera Palace. E finalmente chegamos a um dos pontos altos do nosso roteiro. O Pelourinho tem o maior conjunto arquitetônico do período colonial, mas bem preservado da América Latina. Estamos aqui no Terreiro de Jesus e uma novidade é que ele foi totalmente requalificado com um projeto de Carlos Buller Marques, que foi encontrado no Arquivo Municipal de Salvador. Seguindo pelo Terreiro de Jesus, a gente entra no Largo do Cruzeiro de São Francisco. Aqui a grande atração é a Igreja e Convento de São Francisco. Parada obrigatória de quem visita o Centro Histórico de Salvador, a Igreja de São Francisco é considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa do mundo e é tombada pelo IPHAN. A fachada simples revela o interior mais belo de todas as igrejas da cidade. Logo na entrada, milhares de azulejos portugueses do século XVIII contam a história do nascimento de São Francisco. Mas é entrando na grande nave que ficamos sem palavras. Tudo, absolutamente tudo, reluz a ouro. Não é à toa que os guias a batizaram de Igreja de Ouro ou Igreja Dourada. Essa igreja, ela representa a expressão máxima do barroco no Brasil. Não existe no Brasil nenhuma igreja com a riqueza de detalhes que expresse tão forte o estilo barroco, mais do que a igreja de São Francisco. Essa igreja começou a construção dela no ano de 1708 e terminou por volta de 1748. Então levou basicamente 40 anos para ser construída. Ela tem detalhes importantes que fundamentam o estilo barroco e importante para que as pessoas saibam. Ela é uma igreja, toda ela em madeira entalhada, com uma expressão muito grande de riqueza, o que em tese contrasta com a vida de São Francisco de Assis. Nós temos aqui na lateral, junto da imagem do Sagrado Coração de Jesus, nós temos um espaço que era dedicado aos negros que trabalhavam na casa das famílias nobres aqui no Pelourinho. Eles podiam ver
ouvir a missa, mas não podiam ver o padre, nem podiam sentar. Um outro detalhe importante dentro da igreja que nós temos é a pintura, é o teto dessa igreja. É um teto em caixotões. O que é que significa isso? São madeiras, elas não são apregadas, são madeiras encaixadas. E a pintura é de um artista também baiano chamado Franco Velasco. Aqui nós vamos analisar a expressão máxima do estilo barroco. O que é que caracteriza o estilo barroco? A movimentação. Enquanto o estilo clássico, neoclássico, são linhas retas, estáticas, o estilo barroco, ao contrário, ele é vivo, ele é movimentado. Vocês observam as colunas, são colunas retorcidas, são colunas salomônicas, sustentadas por imagens. Essas imagens são chamadas de atlantes ou cariátides. Atlantes é o masculino, cariátide é o feminino. Agora, observem que o contraste, eles estão como se estivessem sustentando a coluna, mas ao mesmo tempo ele expressa o sofrimento no rosto, na face. Outra característica do estilo barroco, a simetria. O que existe de um lado, existe do outro. O que existe nesse altar aqui, do outro lado, tem também a mesma coisa. Pássaros, que exalta também a natureza, você vê a imagem de pássaros, e os anjos, que também são expressão do estilo barroco, né? Esses anjos, no início da construção da igreja, eles tinham os órgãos sexuais explícitos, mas depois de pronto, a igreja achou que os órgãos sexuais deles eram desrespeito, então eles foram ou cobertos ou cortados. Nós temos o piso também de mármore, muito mármore de Carrara, esses aqui com a lápide de algumas pessoas que morreram e foram enterrados aqui. Quanto mais importante fosse o benefício, a doação material dada para a igreja, essas pessoas eram enterradas mais próximo do altar principal. Lá no altar principal, nós temos a imagem de São Francisco descrucificando Jesus Cristo. Um outro destaque muito grande que a gente tem nessa igreja aqui, queria pedir a ele perdão por estar de boné, é uma imagem que nós temos aqui, que é de São Pedro de Alcântara. Talvez seja a expressão máxima do estilo barroco no Brasil e a obra de arte mais importante dessa igreja. É uma imagem esculpida em uma só peça de madeira, somente a parte de cima da cruz é que foi colocada depois. Portanto, meus amigos de Sergipe, nossos irmãos sergipanos, porque baianos e sergipanos são irmãos, são próximos. Desde o início da formação do Brasil, das capitanias hereditárias, que Sergipe e Bahia são irmanados. Vocês, quando virem a Salvador, não podem deixar de conhecer a igreja de São Francisco de Assis. Isso aqui é uma expressão fantástica da arquitetura que nós tivemos no Brasil colônia. Quando vierem a Salvador, não deixem de conhecer a igreja de São Francisco de Assis, a Catedral Basílica, a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, a igreja do Bonfim, o santuário de Irmã Dulce, de Santa Dulce dos Pobres. Eu tenho certeza que isso vai representar para vocês não somente o lazer, mas um enriquecimento cultural muito grande. Saindo da igreja é quando mergulhamos realmente no Pelourinho, passando pelos famosos casarões que abrigam lojas, oficinas de arte, restaurantes, bares, cafés, pequenos centros culturais e museus. O calçamento de pedras, conhecido como pé de moleque, faz com que os visitantes diminuam o ritmo e aproveitem também o que o Pelourinho tem de melhor. E Salvador respira música e respira carnaval. Então, nada melhor do que um lugar para mostrar essa história. Quem vai contar um pouco é o Slim, que é o mediador aqui da Casa do Carnaval. Conta pra gente, Slim, o que é que o turista tem para fazer aqui na casa? Qual é o diferencial de vocês? O diferencial é que esse é um museu onde a pessoa vê a história, sente a história e depois ele vai experimentar a história. É que a gente vai ver tudo isso lá dentro.
Aqui o visitante vai ver tudo o que aconteceu antes de existir o trio elétrico e o que liga o Carnaval da Bahia a diversas manifestações culturais do Brasil inteiro, como as alegorias, escola de samba que a gente já teve também, bloco de índio, o surgimento do próprio trio elétrico ali na Praça Castro Alves, que é uma história pitoresca, divertida e que os baianos acham que já sabem tudo, mas tem coisa para saber e para se deliciar nisso tudo, né? E aí vai ter aqui a Praça Castro Alves, você vai ver os foliões ali também representados, o cara com isopor na cabeça, o frete seco rolando ali já, né? A paquera, você tem ali a galera já jogada no chão no final do circuito, mas eu não vou entregar tudo porque vocês precisam ver, né? Para poder curtir tudo isso. Na próxima sala a gente tem a parte mais contemporânea, né? Aqui é mais história, é o redescobrir o carnaval. Aqui o visitante vai ver, ó, tudo que ele já viu, já curtiu, já viveu, então ele começa a se reconhecer, às vezes se encontra num vídeo desse, aí vai bater a nostalgia vendo uma Fubica, a Caetanave, ou vai chegar ali, vai ver algo diferente do carnaval do interior, com os caretas de Maragogi, Pucão de Jacobina. Aí ele encontra figurino do artista preferido dele, né? Já tem figurinos dos artistas, né? Então o cara pode chegar aqui e encontrar a roupa da pessoa de quem ele é fã. Eu gostei muito de conhecer, sempre foi muito meta, né? Porque lá no Rio de Janeiro todo mundo fala que aqui é uma espécie de meca que todo mundo precisa ir para conhecer. Então eu vim aqui para poder conhecer um pouco e eu achei muito diferente, mas ao mesmo tempo muito parecido com o Rio. E para mim essa está sendo a parte mais mágica, né? Porque ao mesmo tempo que tem esses pontos culturais que são super diferentes, tem também vários elementos que dão uma sensação de familiaridade muito boa. E a Casa do Carnaval, o que você achou daqui? Muito mágica, como minha mãe falou, e muito porque também lá no Rio a gente tem uma outra narrativa sobre carnaval. Então quando a gente chega aqui e olha essa história da perspectiva de Salvador, é muito bacana. Aqui vocês vão encontrar já os blocos afro, a raiz de Salvador, do Muzenza, do Ileaê, até chegar no Olodum, que é o mais internacional dos blocos afro, né? Graças a Michael Jackson. Salvador, eu tô achando uma cidade muito, muito boa. Especialmente, né, a grande característica que eu notei aqui é uma cidade muito artística. Todo lugar que você vai, há grandes quadros à venda e são muito baratos. Eu acho que até um ponto que devia ser um pouco mais caro, porque é muito trabalho. Hoje é um dia de sol. Na Casa do Carnaval eu aproveitei para matar a saudade e dancei com alguns turistas do Rio de Janeiro que fizeram bonito junto comigo. Gente, o que é que você achou aqui do espaço? Mágico, fantástico e assim eu pude conhecer uma coisa que traz de volta os ancestrais que muita gente não consegue. Eu não tinha esse conhecimento da história do carnaval, como tudo começou. Para mim é tudo muito mágico, muito fantástico mesmo. E conta, o que você está achando de Salvador? O convite que você faz para quem nunca veio em Salvador, que tem que vir aqui conhecer esse lugar que é tão mágico. Eu acho que todos deveriam de conhecer a história, que é muito importante, porque a gente, aqui no Brasil, nós não somos incentivados a buscar a história. Eu acho que é muito importante para todo brasileiro. E encerrando nosso passeio pelo centro histórico, observando o colorido das casas do Pelô, eu chego ao Largo do Pelourinho. Aqui ficam a Fundação Casa de Jorge Amado e a Casa do Olodum. Eu estou aqui no Largo do Pelourinho,
com a Flávia e com o Thiago, que acabaram de chegar em Salvador e vieram diretamente para o Pelourinho. Conta o que vocês estão achando. A gente está maravilhado, né? Que a gente nunca veio, doido para conhecer e, nó, tá achando lindo. E você, amor? Thiago, me conta, por que vocês resolveram vir em Salvador? Porque a Bahia já bem famosa, né? Então a gente conheceu alguns lugares e agora quer conhecer um pedacinho da Bahia. E aqui é um lugar bem chamativo, né? O Pelourinho. Olha, eu sei que vocês acabaram de chegar, mas com certeza já devem ter sentido o clima, a energia desse lugar que é maravilhosa. Ah, não, alegria. A gente foi em Porto Seguro e falou assim, gente, a Bahia, não existe lugar igual a Bahia. Então vamos voltar, conhecer Salvador, conhecer todo mundo, a culinária, a gastronomia, os pontos turísticos, a gente amou. Thiago, então faz um convite para a galera da sua terra e para os outros turistas virem visitar Salvador também. Então, galera, Bahia é show. Vem vocês também, viu? E diretamente do Largo do Pelourinho, a gente termina mais uma edição do programa Turismo na Base da Amizade. Hoje a gente conheceu um pouco mais do Centro Histórico de Salvador. E eu volto no próximo sábado com mais uma edição aqui da Encantadora Salvador. Tchau, tchau!